Bom, vamos nessa, gente. Olha, porque agora, depois do Outubro Rosa, agora chegou o mês de novembro, que é o Novembro Azul, uma campanha aí de conscientização realizada por várias entidades nesse mês de novembro, que é dirigida justamente à sociedade e aos homens, porque é muito importante a gente falar da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata e outras doenças, né, que os homens acabam via sofrer. Eu vou receber agora a Raquel Teles. Quer dizer, antes de eu recebê-la, a gente vai mostrar aí um VT que já faz justamente uma chamada, um alerta para os homens que estão assistindo a gente. Roda VT. A cada 7 minutos, um homem recebe o diagnóstico de câncer de próstata no Brasil. Estima-se que até o final do ano, 69 mil casos da doença vão surgir. Para servir de alerta depois do Outubro Rosa, dedicado à luta das mulheres contra o câncer de mama, chegou a vez do Novembro Azul, período em que órgãos e entidades incentivam a descoberta precoce do câncer de próstata. A próstata é uma pequena glândula do sistema reprodutor masculino. O tumor nesta parte do corpo se torna mais frequente em homens acima de 50 anos. Por ser assintomático, exige justamente a ida regular ao médico. Entre os principais fatores que podem evitar o aparecimento do problema estão uma dieta adequada e bem balanceada, associado a um estilo de vida saudável. Mas o ideal é realizar o monitoramento desde os 40 anos de idade. Olha só, eu já recebo aqui para falar mais sobre essa campanha a Raquel Cossetti, ela que é oncologista e é minha convidada agora. Tudo bom, Raquel? Tudo bem. Seja bem-vinda à nossa casa. Por favor, fica aqui à vontade. Olha só, como a gente já pôde ver ali no VT, realmente nós estamos falando da saúde masculina e precisa sim chamar a atenção deles também, né? Sim. Qual é o quadro que nós temos atualmente, Raquel? Quais são as piores doenças? Quando a gente fala da saúde masculina, quais são as piores doenças que a gente já pode relatar? Então, o principal câncer que acomete os homens é o câncer de próstata, é o câncer mais frequente nos homens em todo o mundo, no Brasil e no Maranhão também. Além do câncer de próstata, existem outros tipos de câncer que são altamente preveníveis e no Maranhão, o maior exemplo que a gente tem é o câncer de pênis, que é uma doença altamente prevenível com medidas higiênicas, principalmente, né? Tomar banho após as relações sexuais, caso haja presença de fimose, com recomendação para uma correção cirúrgica também, isso é muito importante que seja feito, principalmente em uma idade mais jovem, se a criança já se apresentar com uma fimose que pode fazer um acúmulo de sujeira, né? E outras doenças também que são frequentes no homem. E aí, nesse caso, a gente pode incluir o câncer de testículo, não é uma doença tão frequente, mas quando diagnosticada em fase inicial, altamente curável, quase 100% de cura nos diagnósticos iniciais. Então, o principal dessa campanha é a gente orientar e conscientizar quanto à procura médica para um diagnóstico precoce e principalmente para a prevenção nos casos que isso é possível. Então a gente está falando de a partir de que idade para os homens começarem a buscar justamente esse momento de prevenção e ficar em alerta, né? Então, para a prevenção, a gente recomenda uma consulta médica anual com o urologista a partir dos 40 anos. Essa consulta, o urologista ele vai determinar o que é preciso fazer para a investigação. Muitas vezes existe o exame urológico, né? Isso vai ser determinado pelo especialista. Existem também exames adicionais, como o exame de sangue, o exame de ultrassonografia, biópsia, quando necessário. Isso não é uma rotina que sempre é necessária. E sempre, eu acho que o alerta maior é para que os homens entendam que uma alteração precisa ser investigada. Por vezes, né, se a gente apresenta uma alteraçãozinha, um carocinho em algum lugar, a gente pensa, vai sumir. E na maioria das vezes, as alterações que a gente tem, elas vão embora, são coisas passageiras. Mas o alerta é para que alterações novas, que persistam, a gente procure a orientação médica para saber quando vale a pena investigar mais ou não. É aquela mania, né? Gente, tá tudo bem, não tô sentindo nada, tô assintomático, para que eu vou no médico? Isso. Há uma certa resistência, né? E principalmente, acho que os homens resistem bastante. Isso, tanto os homens quanto as mulheres, mas os homens certamente são um pouco mais resistentes. E como foi falado na matéria, a maioria das vezes eles são doenças assintomáticas. Então, se for esperar realmente para ter um sintoma,
provavelmente o diagnóstico já foi ser feito numa fase mais adiantada, em que as chances de cura são menor. Então, o ideal é que esse acompanhamento médico ele seja feito de forma regular. Já tem algumas pessoas que acreditam que pelo exame de sangue é possível você detectar ali algum problema quanto a essa parte cancerígena, né, dos órgãos, como a próstata, enfim. E isso procede ou, de fato, você fazer o exame ainda no urologista, você vai ter um diagnóstico mais bem definido? Os exames de sangue, que incluem os marcadores tumorais, no caso do câncer de próstata, inclui o PSA, eles auxiliam. A gente não indica eles como teste de rotina para o rastreamento e diagnóstico precoce. Ou seja, pode ser possível você detectar por ali? Pode ser possível, e algumas vezes eles ajudam, mas vamos dizer que é quase ao acaso, né? Isso não é uma recomendação de a gente mandar todo mundo fazer aqueles exames. Russa, né? É uma roleta russa, porque ao mesmo tempo que para alguns casos ele pode trazer o diagnóstico, para muitos outros casos ele traz preocupação, ele traz investigação desnecessária, ele traz dor de cabeça, ansiedade para o paciente e em várias outras vezes ele nem ajuda e nem atrapalha. Então, o ideal mesmo é que a recomendação é que seja feita a consulta de rotina. Se o seu médico, de preferência o especialista urologista, acreditar que é necessário o exame do PSA, então ele vai recomendar. Olha só, é importante, gente. Às vezes os homens têm aquela resistência por ser um exame, o do toque, por ser um exame certamente invasivo, mas eu acho que se você pensar no que você pode estar prevendo aí e você não passar por processos super delicados, como você via ter um câncer e passar por todos aqueles, né, aquelas fases terríveis para que você possa vir a ter uma cura, eu acho que ainda compensa, né? Se a gente bota na balança, sim, compensa muito. Vale muito a pena. O câncer de próstata, só para a gente ter uma noção, acomete 1 em cada 6 homens, né? É uma incidência muito alta. Nossa, é muito alta. É muito alta. 1 a cada 6 é Sim. Um índice Muitos altíssimo. tumores, eles não são tumores muito agressivos, mas ainda assim eles precisam de tratamento ou no mínimo de um acompanhamento, né? E isso só o médico especialista que vai poder determinar. Então, eu não posso dizer que todo paciente com câncer de próstata vai ter uma doença indolente, que a gente chama quando ela é menos agressiva. Mas todo paciente precisa de um acompanhamento, precisa fazer o rastreamento e, quando diagnosticado, precisa seguir a recomendação médica. Coisas que são talvez pouco discutidas, mas a adoção de um hábito de vida saudável, com a adoção de uma alimentação saudável, manutenção do peso ideal, a prática de atividade física, o não tabagismo, a não ingestão de bebidas alcoólicas em quantidade elevada, tudo isso, na verdade, diminui o risco de câncer de próstata e de vários outros cânceres também. Então, todos nós, tanto homens quanto mulheres, podemos fazer coisas para o bem da nossa saúde, que vão nos ajudar não só a reduzir o nosso risco de câncer, de próstata, mas outros cânceres. Tantos outros. E vão reduzir o risco de outras doenças que também atingem muito a população, como as doenças cardiovasculares, que são uma das maiores causas de morte também. Olha, Popó, pelo que a Raquel já me narrou aqui, você está no grupo de risco. Vamos cuidar dessa saúde, hein, Popó? Vou pegar no teu pé. Raquel, obrigada pela tua presença junto com a gente, viu? Espero que a gente possa ter um alcance... Tá rindo, diretor? Mas isso é sério. Olha, gente, espero que tenha tido um alcance muito grande aí por todo o Maranhão, para que as pessoas, de fato, mulheres, vocês têm um papel importantíssimo nesse momento. Vai lá e insiste para os homens marcar o seu urologista, fazer o seu exame com frequência e ficar ali, ó, ligado na saúde, viu? Eu acho que as mulheres precisam muito atuar nessa questão de estar estimulando e ficar fazendo esse alerta. Então, a gente espera que tenha servido para muita gente que está assistindo a gente, todo o Maranhão nesse momento. Faz o seguinte, a gente vai para o intervalo, a gente daqui a pouquinho ainda tá de volta. Segura aí.